A paz do Senhor Jesus Cristo, meus caros e minhas caras crentes e nerds, aqui é o Callisto Max, o Diego Callisto String, voltando aqui mais uma vez neste novo podcast que só está começando este pequeno embrião aqui no Spotify, falando de Jesus através da cultura pop geek otaku gamer, para a glória de Cristo. Que Jesus te abençoe grandemente. Muito obrigado pela presença, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte. Em nome de Jesus e que o Espírito Santo esteja com vocês. Hoje vamos fazer mais um episódio. Estou pensando em fazer episódios não tão grandes por enquanto. Quando a gente se adapta com esse novo formato. Eu estou acostumado com o YouTube, com o Instagram, TikTok, não sei o que, blog, Facebook. Aí chega aqui no podcast, é um formato um pouco diferente, numa pegada que lembra uma live, só que não tem chat, é meio que você conversando com você mesmo, a não ser que você tenha amigos, você tenha alguém entrevistando. No momento é só eu e o Senhor Jesus, e tá bom demais, glória a Deus por isso. E vamos então começar mais um episódio, que eu não quero que seja muito grande, falando sobre uma das minhas paixões de nerd, de geek, que dá para gente compartilhar muitas lições bíblicas, lições cristãs com essa franquia da cultura pop, que já foi melhor, hoje não está tão bom, mas também não está ruim, como a fanbase, os fanboys falam, né? Que é Star Wars. Eu quero trazer aqui mais de 10 coisas que podemos aprender com Star Wars. Acho que são quase 20 coisas que nós podemos aprender com os 9 filmes da franquia principal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Indiferente da sua opinião sobre a trilogia sequel. Eu gosto da trilogia sequel, eu gosto da Rey, mesmo sabendo que ela não é a melhor protagonista, mas eu gosto dela assim mesmo. Mas enfim, não é sobre isso o podcast de hoje, não é sobre esse tema, é sobre o que nós podemos aprender como cristãos assistindo Star Wars e se realmente há alguma lição bíblico-cristã dentro desse universo, seguindo a ordem cronológica dos filmes da franquia original de Star Wars, do 1 ao 9. Não vamos contar com Rogue One, não vamos contar com uma história Star Wars do Han Solo, e nem com The Mandalorian ou outra coisa. Por enquanto não, vamos fazer por partes, beleza? Então muito obrigado pela sua presença, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte. Que Jesus te abençoe, perdão pelas intromissões, ainda estamos improvisando, não temos estúdio, não temos nem microfone, estamos fazendo de forma bem improvisada e caseira. Muito obrigado pela sua presença e vamos que vamos! Vamos começar então com a trilogia prequel. Prequel, 1, 2, 3. Uma Ameaça Fantasma, O Ataque dos Clones e A Vingança dos Sith. 6 lições que o crente pode aprender, o cristão pode aprender com Star Wars, episódios 1, 2 e 3. Vamos lá então? Bora que bora! Primeira lição é essa: saiba interpretar as escrituras e as profecias da Bíblia Sagrada e qualquer outra profecia. Isso se refere ao fato de que o Conselho Jedi, infelizmente, perdeu completamente a sabedoria, e até o próprio Yoda ali no final percebeu que aquela profecia talvez fosse mal interpretada, a profecia do escolhido, que o Anakin Skywalker era o escolhido, aquele que iria trazer equilíbrio à força. A gente viu que equilíbrio que ele trouxe, né? Um equilíbrio muito legal, muito top que o Anakin Skywalker trouxe. Foi uma forma errônea de interpretar aquela profecia. E muitas pessoas, infelizmente, ao ler a Bíblia, interpretam ela de forma errada, ou interpretam a profecia de forma errada, sem orar, sem jejuar, sem buscar a presença do Espírito Santo. É preciso muita sabedoria, muito estudo da Bíblia, para que você não interprete de forma errada, de forma errônea. Primeira coisa, leia o capítulo inteiro, leia o livro inteiro, leia a Bíblia inteira, para depois você tirar alguma conclusão. Para começar, né? Segunda lição, ore a Deus e peça a Ele o dom de discernimento de espírito,
pois o seu adversário pode estar mais perto do que você imagina. Referências: 1 Coríntios, capítulos 12 e 14, onde o apóstolo Paulo, fala sobre os dons do Espírito Santo, dons espirituais. Se refere ao quê, essa lição? Sobre o fato de que o imperador Palpatine, ou antes, né, o senador Palpatine, estava ali, de boa, pertinho deles, conversando com eles, convivendo com os Jedi ali, durante anos, e ninguém percebeu que o cara era um Sith. Pelo amor de Deus, gente. Que falta de discernimento de espírito esses Jedi tinham. Misericórdia, Senhor. Não, não. Pode cancelar isso aí. Pode acabar aqui o programa, que isso aí tá muito ruim, tá errado. Gente, pelo amor de Deus, discernimento de espírito é uma coisa muito importante. É um dom espiritual que precisamos pedir para que o Espírito Santo nos dê. O dom de discernimento de espírito. Terceira lição. Proibir o casamento é pecado. É um erro gravíssimo. Qual é a referência bíblica? 1 Timóteo 4, versículo 3. Fala sobre o tema onde Paulo fala que muitos queriam proibir o casamento. Que é pecado proibir o casamento. Olha, cutucando várias feridas agora, né? O apóstolo Paulo, lá em Corinto, lá em Timóteo, Novo Testamento, época de Cristo já, Novo Testamento, falando que é proibido proibir o casamento. Aí chega uma pessoa que quer proibir o casamento, chega os Jedi e proíbe o casamento, aí o Anakin faz aquilo com a Padmé, aí vira aquela bagunça, né? Ah, deu brecha pro capeta fazer a bagunça. Então, vigia, pelo sangue de Cristo, vigia. George Lucas, o povo não quer aprender a lição, né? Misericórdia, aí fica difícil, né? Aí fica complicado. Quarta lição, saiba buscar orientação em Deus e não na religião ou em pessoas duvidosas, como o chanceler Palpatine. Exatamente, você tem que saber com quem você vai dividir seus segredos, seus mistérios, com quem você vai conversar sobre temas delicados, você vai, né, aí conversa com a lição número 2, sobre discernimento de espírito. Você precisa buscar a Deus um pouco mais de discernimento de espírito. Você está sendo enganado, cara. Você está contando seu segredo para um amigo seu aí, um coleguinha, um professor, e daqui a pouco o cara é o servo de Satanás, é o próprio capeta encarnado, você não está sabendo. Ô, Anakin, faça isso não, Anakin. Faça isso não, Anakin. Pelo amor de Deus, não faça isso. Não faça isso. Vigia, pá, vigia. Quinta lição. Não deixe o medo te levar para o lado sombrio da fé sem Deus. Repetir, a quinta lição. Não deixe o medo te levar para o lado sombrio da fé sem Deus. Referências bíblicas, 1ª carta de João, capítulo 4, versículo 18. Não amar. Quando você ama, você não teme. No amor não existe medo. E esse que é o grande problema. Essa é uma das grandes lições da franquia Star Wars. O medo leva para o lado sombrio. E o medo nos leva para a falta de amor, que nos leva para a falta de fé, que pode nos afastar de Deus e nos levar para mais perto do capiroto. Foi o que aconteceu com o Anakin. Jesus falando temas. Confie em mim, confie mais em Deus. Confie mais em Jesus, confie mais no Espírito Santo. Eu preciso orar, se consagrar, ter relacionamento com Deus, para que você vença o medo, um dos nossos arqui-inimigos na fé. E o Anakin foi derrotado, antes dele ser derrotado pelo chanceler Palpatine, ou pelo lado sombrio, foi derrotado pelo medo. Lição extra, lição 6. Ainda aqui desse bloco, dos episódios 1, 2 e 3. Não entre em guerras que não sejam espirituais, ou cuidado com o orgulho e a religião, porque religiosidade não salva ninguém, quem salva é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E essa lição se refere principalmente à fase das guerras clônicas, The Clone Wars, onde os Jedi foram tomados pelo orgulho, entraram numa guerra, sendo que eles eram cavaleiros da paz e da justiça, e não soldados, não guerreiros militares, e acabaram sendo enganados pelo chanceler Palpatine, que era o Darth Sidious o tempo todo. Não vigiaram, não oraram, deixaram o orgulho falar mais,
não tiveram discernimento de espírito, acabaram sendo derrotados pelo medo, infelizmente. Essa é realmente, essas 6 lições resumem os episódios 1, 2 e 3. Falta de discernimento, falta de sabedoria, orgulho e o medo, coisas perigosíssimas para os servos de Cristo. Muitos personagens bíblicos caíram em pecado e perderam a salvação por causa desses elementos. E é Star Wars. Star Wars não é cristão. Se você for ver no CERN, ele trata de outras religiões, outros temas que não são bíblicos, mas há muitas lições bíblicas ali dentro, né, George Lucas? Sim, ele colocou ali, talvez nem saiba do que ele estava falando, talvez nem ele mesmo saiba das referências bíblicas que ele colocou, mas está lá. Muito bom, excelente. Se contar que também é uma versão da jornada do herói, nesse caso da anti-jornada do herói, da jornada da queda, né, a jornada do vilão, no caso do Anakin. E vamos agora para a melhor parte do bolo, o meio. Vamos falar agora das 6 lições que podemos aprender com Star Wars, episódios 4, 5 e 6, a trilogia original, a trilogia clássica, lançada entre 77 e 83 nos Estados Unidos, criado ali da mente maluca do George Lucas, depois que ele foi no Japão, e ele viu lá o cinema Jedi Jack, o cinema japonês tradicional, inspirado no teatro japonês, né? Muitos dos nomes e temas e títulos que ele criou, o próprio nome Jedi vem da cultura japonesa, e ele criou essa mitopeia moderna, que também é bem inspirado em Senhor dos Anéis e outras histórias, Jornada do Herói e tudo mais, conto de fada até, só que ele pegou um pouco de Velho Oeste, muitos elementos que ele misturou, esse caldo, essa vitamina que ele bateu nesse liquidificador de criatividade e nos trouxe essa saga maravilhosa que é Star Wars, Guerra nas Estrelas, que tem muita gente que não gosta, né? Principalmente o pessoalzinho, né, que é da vida longa e próspera, às vezes não curte muito. Eu curto os dois, então nada de briga. O que podemos aprender com Star Wars, Uma Nova Esperança, A Vingança do Sith... A Vingança do Sith não, errei. O Império Contra-Ataca e o Retorno de Jedi. Errar é humano e perdoar é divino, lembre-se disso. Primeira lição, Jesus é a esperança. Pronto, é essa aí. Jesus é a esperança. Quando tudo está perdido, quando não há mais salvação, não há mais solução, Jesus é a esperança. Ele é a nossa esperança eterna. Glória a Deus por isso. Segunda lição, respeite os mais velhos da igreja, eles têm sabedoria em Deus. Ao menos era para ser assim, era para os mais velhos, os irmãos e irmãs mais velhos da igreja serem um exemplo, como foi, né, no filme lá, o Ben Kenobi, o Obi-Wan Kenobi idoso, que foi o mestre do Luke inicialmente, depois o Yoda. 2 exemplos de personagens idosos que foram bons exemplos de vida para o Luke, o personagem, o herói da história. E como cristãos, a Bíblia fala, né? Temos que respeitar os mais velhos. Só que os mais velhos também têm que dar exemplo de como orar, de como jejuar, de como viver, como estudar a Bíblia, como praticar a Bíblia, como realmente obedecer e fazer a vontade de Deus, como realmente conviver com Deus. E nem sempre isso acontece, nem sempre os mais velhos dão exemplo. Isso aí é triste, isso aí é complicado. Jesus está vendo, vigia. Terceira lição, confie na unção, pois a unção irá te ensinar a derrotar o mal e até a estrela da morte. Aqui é Pedro, tá? Pedro fala muito sobre isso, o apóstolo Pedro, nas suas cartas. Ele fala que a unção, que é a presença do Espírito Santo, ou até o próprio Espírito Santo, irá nos ensinar tudo o que é necessário para fazer a obra e a vontade de Deus. Aqui a unção, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo uma alusão à força. Na primeira parte, eu fiz uma alusão à fé, e agora eu trago uma alusão à unção, como se a força pudesse simbolizar, às vezes, a fé, e às vezes simbolizar a unção. Que lá é a força, né, que guia tudo, né? Como se a força fosse Deus ali, né? Só que a gente sabe que não é bem assim. Mas simbolicamente falando, é quase isso. Para nós, não é a força. Para nós é Deus, é Jesus, é o Espírito Santo. Para nós,
É a presença de Deus que nos guia, que nos move, que nos mostra o que fazer, aonde acertar. É bem naquele buraquinho, meu filho. Confia em mim, deixa que eu guie a pedrinha, acerta a pedrinha, explode a cabeça do Golias. Quer dizer, a Estrela da Morte. Tá vendo as referências? Olha que interessante. Olha que top, hein? A referência. Olha que legal. Luke Skywalker é o Davi e a Estrela da Morte é o Golias. Olha. Simbologia top demais, hein? Então a unção vai te ensinar tudo, meu filho. É a unção de Deus que vai te ensinar como derrotar o capeta. Quarta lição. Lembre-se, o Império sempre contra-ataca. Sempre. Portanto, fique preparado. Essa é outra lição muito importante, sobre a vingança do mal. Isso é em tudo, em todas as histórias, principalmente histórias, não só de super-herói, mas histórias que envolvem polícia, investigação, criminalidade, agente secreto. Sempre que o mal é derrotado, ele não vai deixar barato. Ele vai querer revidar, ele vai querer contra-atacar, ele vai querer se aproveitar de um momento de fraqueza ou de leveza da nossa vida para tentar um golpe baixo. Infelizmente, isso não acontece só na ficção, isso acontece na vida real, acontece na realidade. Como cristãos, a gente sabe disso, né? A gente chama muitas vezes de o preço. É o preço que a gente paga por pregar, por dar uma aula, por cantar um louvor, por trazer uma mensagem, por ganhar uma alma para Jesus, depois de uma grande vitória, de uma grande conquista, depois de um voto. Sempre temos que vigiar com o contra-ataque, a represália do inimigo, que sempre vai tentar nos humilhar ou nos enganar de alguma maneira, para tentar ir lá no céu e depois ficar falando para nós, para Deus, né? É só o que ele fez, que nem ele tentando com Jó, né? Ele queria fazer isso com Jó, ele tentou fazer isso com Jó, mas não deu. Jó foi o mais crente que todo mundo aqui. Glória a Deus por isso. Então, temos que vigiar muito, depois de uma grande conquista, de uma grande vitória. O crente tem que tomar cuidado com a represária, o contra-ataque, a vingança dos derrotados. Essa é a grande verdade. A gente não vigia, a gente vence, fica em euforia, de repente vem lá a vingança. Rasteira, você toma bonito mesmo. Só pelo sangue de Jesus Cristo. Quinta lição, perdoe, pois nunca é tarde para perdoar e pedir perdão. Afinal, o Darth Vader se arrependeu e o Luke perdoou ele. Essa é a lição magna do cristianismo. Foi o que Jesus ensinou o evangelho inteiro. Perdoe seus inimigos, perdoe quem te machucou, perdoe quem te xingou, perdoe quem te chamou de não sei o quê. Perdoe o Marvete, perdoe de sinal, tô brincando. Jesus mandou perdoar, gente. Jesus mandou perdoar. Não tem jeito. A pessoa se arrependeu, ela te pediu perdão, perdoa, libera o perdão, faz que nem o filme acabando, libera. Se for preciso, libera o perdão todo dia. Eu te perdoo no outro dia, eu te perdoo de novo, no outro dia, eu te perdoo 70 vezes 7, até Jesus voltar. Essa é a lição do cristianismo, porque Jesus falou que nossos pecados só serão perdoados se a gente liberar perdão. E Star Wars, gente. Star Wars, o cara se arrependeu, velho. O Darth Vader se arrependeu, gente. Olha que lição linda, que lição maravilhosa. Não importa se você é Darth Vader, se você aceitar Jesus se arrepender, você será perdoado. Tem a consequência. Que com ferro fere, com ferro será ferido. A consequência fica, mas você foi perdoado. Então, glória a Deus por isso, né? E tem aí a lição, essa lição extra é comédia, gente, comédia. A lição extra é: ore antes de beijar alguém. Sério. Ore antes de beijar alguém. Esse alguém pode ser o seu irmão, cara. Vigia, varão. Ora antes, jejua. Pergunta para Deus se é de Deus mesmo, viu? Pelo amor de Deus, hein? E essas são algumas das lições. Eu podia fazer mais, tá? Se no futuro tiver alcance, a gente faz de novo. A gente procura lições novas. Dos episódios 4, 5 e 6. Você viu que tinha mais coisa para falar, né? Eu podia falar de mais coisas, né? Mas, como por exemplo, quando o Han Solo perde a visão, depois ele volta a enxergar.
Jesus é que traz a visão de volta. Você perdeu a visão? Olha para que Jesus cure sua visão espiritual. Né? Poderia ser uma dessas, né? Então vamos deixar para a próxima, né? Vamos deixar para o próximo programa, o próximo episódio. Glória a Deus por isso. Se você chegou até aqui, deixa o like, se inscreva no canal. Peraí. Plataforma errada. Glória a Deus. Agora vamos para a parte mais polêmica. Até agora foi bom. Foi episódios 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tava bom até agora, né? Tava gostoso. Agora que o negócio vai pegar, que a vaca vai pro brejo. Escolha qualquer piadinha que você queira falar. O que podemos aprender com Star Wars episódios 7, 8 e 9? Agora que muita gente vai parar de ver, vai parar de ouvir. Muita gente odeia essa trilogia. Eu gosto. O que eu posso fazer? Eu gosto. Mas enfim. Vamos lá? Eu vou começar então a ver. Vamos lá então. A destrinchar algumas lições. São 7 lições que nós podemos aprender, bíblicas, com Star Wars episódios 7, 8 e 9. Vamos lá então? Primeira lição. Não extingais não extingais o Espírito Santo. Desperte a unção que Deus depositou em você, inspirado em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5. Se refere ao despertar da força, né? Anos e anos a força ficou adormecida, que dá para entender ali na história. Depois você vai ver no Mandalorian que não foi tão bem assim, né? Mas a lição tá válida. Tem horas que você não pode deixar a unção morrer. Você vai ter que buscar a Deus para que a unção desperte em você, para que haja um despertar de Deus na sua vida. Não deixe a chama do Espírito Santo se apagar na sua vida. Como aconteceu com os Jedi aqui, ó. Vigia. Segunda lição. Deus não faz acepção de pessoas. Deus usa as mulheres também. E é isso. Usa mulher, usa homem, todas as etnias, todas as idades. Deus usa, filho. Deus não está nem para isso, não. Para Deus não tem nada a ver. Deus não tem nada a ver com isso. Ele vai usar quem ele quiser, até um bicho, um animal, se for preciso, para ele ganhar uma alma. Se você não concorda com isso ou não, você vai ter que falar com Deus. E está na Bíblia, está lá em Atos, acho que capítulo 10. Deus não faz exceção de pessoas. Deus ele usa, ele salva quem ele quer. Essa é a grande verdade. Beleza? Quem entendeu, entendeu, né? Rei, fim, né? Enfim, glória a Deus por isso. Deus não faz exceção de pessoas, gente. Não faz. Deus não é machista, Deus não é feminista, Deus não é racista, nem é antirracista. Deus é Deus. E Ele está acima de tudo e de todos. Ele faz as regras. Ele que manda. E desmanda e torna a fazer. Ele é Deus. Alfa e ômega, princípio e fim. Então, o que você pode fazer? Você pode não concordar. Você pode ter sua opinião. Só isso. Vai mudar alguma coisa do que Deus quer? Do plano dele? Não dá nada. Não posso fazer nada. Enfim. Terceira lição aqui desse bloco. O legado sombrio do rei Manassés pode afetar toda uma geração. Kylo Ren é culpa do Vader? Mesmo convertido, o legado fica. Aqui eu me refiro à história do rei Manassés, que acho que está em 2 Crônicas, se não estiver enganado, 2 Reis, e também está em Isaías. Depois a história do rei Ezequias, que foi o pior rei de todos, né, segundo a teologia. Ou o pior rei de Judá. Um rei horrível, terrível. Quem quiser saber um pouco mais, o rei Manassés, segundo até a tradição judaica, dizem que foi ele que cerrou o profeta Isaías ao meio. Ele queimou o próprio filho, foi um rei horrível, terrível, pagão no último. O capeta tinha medo dele. Ele montava no capeta e saia voando. Brincando, calma. Só que ele se converteu, velho. Pô, mano, rei Manassés se converteu, rapaz. Jesus perdoou ele, Deus perdoou ele. Ele foi restituído. Mas, infelizmente, o filho dele não quis saber. E as pessoas em volta dele
não quiseram se converter. Ele se converteu, ele se salvou, salvação independente. Mas o resto do pessoal não quis saber. Infelizmente, o único que se salvou depois disso foi o rei Josias, né? O filho dele não foi, os outros parentes não foi. Depois já veio Nabucodonosor arregaçando tudo, na época do profeta Jeremias, como consequência dos pecados de Manassés. Fala, vários capítulos, vários textos da Bíblia falam que foi por culpa do pecado de Manassés. Ele se converteu, Deus perdoa ele foi salvo, mas a consequência do pecado dele ficou e manchou as gerações. Como aconteceu com Darth Vader. Ele se converteu, ele foi perdoado, só que a consequência ficou. O Kylo Ren viu lá o exemplo dele, antes de se converter, e que seguiu o exemplo dele antes dele ser bom. O exemplo dele é ruim. É o que as pessoas fazem. Eles não querem saber do bom exemplo, só querem saber do exemplo ruim. Você faz 10 coisas boas. Você faz uma coisa ruim, opa, que da hora. Ou te culpa, né? Te julga, ou vai lá e faz aquilo que você fez. Eita benção. Só Jeová na causa, o ser humano é só por misericórdia. Não faça isso, hein? Siga o bom exemplo. Se converta de seus pecados em nome de Jesus. Quarta lição, a igreja será perseguida pela ordem do capiroto, assim como a resistência. Aqui eu já estou fazendo uma referência ao episódio 8, Os Últimos Jedi, onde a resistência ali, né, é perseguida literalmente pela primeira ordem. E a igreja será perseguida, isso está na Bíblia, Jesus falou, bem-aventurados aqueles que são perseguidos pelo meu nome, que eles serão bem-aventurados, eles serão abençoados, e lá no céu vão ser bem recebidos. Então, faz parte da vida. Perseguição faz parte do cristianismo. Você vai ter que só aceitar e ir para frente. Quinta lição, Deus não dorme e o diabo também não, e o mal sempre volta. O imperador voltou, vigia, crente. Isso é verdade, gente. Isso é verdade. Primeiro, que Jesus está voltando. E o capeta, ele é derrotado, os demônios são derrotados, só que eles são imortais, eles são seres espirituais, uma hora eles vão voltar. Você expulsa o demônio dessa pessoa, ela foi liberta, sai no vigiar, volta para ela. E mesmo que ela continue e vá para o céu, ele vai tentar procurar, aquele capeta ali, vai tentar procurar outra pessoa para entrar dentro dela, e vai continuar esse legado perverso até que Cristo venha e instaure o reino dele eterno, o milênio, para acabar com o reinado dos Satanás, dos demônios e do pecado. Essa é a grande verdade. Então, o imperador vai sempre ficar voltando, o imperador vai continuar voltando. E legal que isso também faz uma referência, e ninguém gostou de que ele voltou. Eu sei que você não gostou que o imperador voltou, eu sei que você não gostou. Só que o interessante é que faz uma referência ao mal que está querendo voltar, o mal social, o mal político, e que tem a ver com essa cultura woke, né, da lacração. Não vou falar o que é, você sabe o que é, e pode ser uma referência a isso também. Mas aqui minha proposta é espiritual. Mostrar que o mal está aí. Você derrota ele hoje. Ele pode demorar 10, 15 anos, 20 anos para voltar, mas ele vai voltar uma hora, porque ele é imortal, infelizmente. Essa é a grande verdade que alguns não querem falar. Sexta lição, a Igreja Unida jamais será vencida, todos juntos contra a ordem final. Quantas naves, né? Quantas naves apareceram naquele final, né? Ninguém tem... Eu gosto daquela parte, quando um monte de nave aparece, várias naves de toda a parte da galáxia, juntas ali enfrentando a última ordem, o retorno do Império. Foi lindo, foi gostoso, eu gostei, foi muito bom. E faz uma referência legal. Há uma coisa que se não acontecer, infelizmente já está acontecendo, é a desunião das igrejas de Cristo, uma falta de união terrível, cada um por si, Deus por alguns. E é por isso que o Satanás está montando, é por isso que o demônio está montando e fazendo o que quer também ainda nesse mundo, que também é uma preparação para a volta de Cristo. O amor de muitos se esfriaria, é o que Jesus disse, é o que está acontecendo, o amor de muitos já está congelado, virou gelo, não tem amor mais não. E a falta de união. Quando se tem falta de união, é cada um por si, Deus por alguns, só alguns vão vencer. Alguns vão vencer. A maioria vai ser derrotada, porque o inferno está unido. O inferno não está dividido, ele está unido. Unido com o único propósito, destruir a igreja de Cristo, aqui na terra.
e instaurar o seu império maligno. Não vai durar só 7 anos? Vai ser só 7 anos, mas para ele vai ser uma delícia. Ele vai se vingar da raça humana como nunca jamais fez. Se une, igreja, se une contra o império das sombras, em nome de Cristo, em oração e jejum, pelo amor de Deus. Lição extra, 7ª lição. A igreja somos nós, e não uma placa da igreja ou um legado sanguíneo. Aqui eu me refiro, ao final, em que a Rey se declara uma Skywalker, compreendendo, trazendo para um ponto de vista cristão, que a fé e a unção são mais fortes do que o sangue ou o passado. Por fim, foi ela quem venceu Palpatine, mesmo que você não concorde, e não um homem. Vou falar aquela criação, mas não posso fazer nada. Nós somos a igreja, mesmo que não tenhamos o sangue dos apóstolos, pois temos o sangue de Cristo. Glória a Deus por isso. Ela não se deixou levar pela minha sanguínea. Eu sei que foi invenção de última hora de roteiro, falar que a Rey era neta do Palpatine. Eu sei que você odeia isso. Eu sei, eu te entendo, eu te compreendo, eu te perdoo. Mas no final, a lição se mantém. Não é o legado sanguíneo que vai nos guiar, é o legado espiritual do sangue de Cristo, é espiritual. Hoje a circuncisão é no coração, é no espírito. É o que Paulo fala em 1 Coríntios e Romanos. Acho que é Romanos, hein? Não é mais na carne, é no espírito. Então hoje, a importância que nós carregamos não é um legado sanguíneo, é espiritual. E a igreja não é uma placa, não é um local. A igreja são as pessoas unidas em Cristo, pelo Espírito Santo de Deus. E, infelizmente, muitas pessoas não estão compreendendo isso, porque isso já é um sinal do fim dos tempos. Glória a Deus, por isso essas foram as mais de 20 lições, são o quê? 22 lições? Que podemos tirar biblicamente ou cristamente falando, das 3 trilogias de Star Wars, a prequel, a original e a sequel. Mesmo que você não concorde ou não curta todos esses filmes, essas são as lições que eu tirei biblicamente ou de forma cristã desses filmes. Não trouxe do Rogue One, porque ele é canônico, mas não está dentro da trilogia, e nem do outro Han Solo, que eu acho legalzinho, eu curto, mas ninguém gosta de sair. Então, se vocês quiserem, eu posso trazer no futuro lições cristãs, bíblicas, ou referências bíblicas, que tem muita coisa legal de The Mandalorian, que eu curto demais. Eu posso trazer depois, se vocês quiserem. Beleza? Tudo bem? Belezura? E é isso. É pequenininho. Não vai dar nem 1 hora, vai dar só 30 e poucos minutos. É pouquinho, mas tá bom. Peço perdão aí pelas falhas, perdão pelos erros, pelos sons externos. Estou um pouco com a rinite atacada também, mas glória a Deus por isso. Muito breve pela sua presença, que Jesus te abençoe e a gente se vê no próximo episódio, no próximo programa. E também me siga nas redes sociais, @calistomax no Instagram, @microanalisegeek no Instagram, @crossverse, o multiverso da cruz no Instagram, e também no Facebook, mesma coisa. E no YouTube, Calistomax Cristão Geek, Calisto Gameplays Plus e Microanálise Geek no YouTube. E glória a Deus por isso. Se você quiser adquirir meus livros, você pode comprar meus livros pelo Kindle, o ICLEP, Clube de Autores, Crossverse ou Multiverso da Cruz. Se você procurar Crossverse, os Holy Blesseds, Crossverse, os Alicerces, ou digitar meu nome Diego Calisto String, que você vai conseguir encontrar meus livros para comprar em forma física ou digital na sua loja preferida, e vai estar abençoando o meu ministério e a minha família para a glória de Cristo. Amém? Bora então? Bora, vamos terminar, né? Vamos terminar esse episódio. E eu gostei, se isso for bem, for legal, eu vou continuar fazendo episódios não tão grandes, e só quando tiver convidado um tema muito legal, a gente traz um episódio maior, ok? Que Deus abençoe todos vocês, fiquem com Deus e que o Espírito Santo os guarde. E até o próximo episódio, em nome de Jesus. Falou, pessoal, falou, vida longa e próspera,
que Jesus esteja com vocês e bora que bora, vamos que vamos!